No ar pela Vibe Mundial, programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Olá pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Helena e hoje nós estamos aqui. Hoje é o meu 86º programa número 86. E hoje é um dia, assim, muito importante, hoje é um dia com uma força muito importante, porque hoje é dia de São João, né? Dia de São João, quem foi São João? São João foi o precursor, São João foi aquele que trouxe o anúncio daquele que viria, que eles perguntavam, né? Você é que é o anunciado? Você que é aquele que nós estamos esperando, que vai ser o nosso Salvador? Não. Eu não tenho nem energia, nem postura para amarrar as suas sandálias. Ele virá. E quando ele veio, teve esse prestígio, esse privilégio de ser aquele que iria batizar Jesus, né? Então isso foi uma coisa muito bonita e é uma história que existe entre os dois, né? Que as duas mães estavam grávidas mais ou menos na mesma época, e essa coisa bonita que tem entre os dois é que Jesus foi tão humilde que ele se colocou para ser batizado por João, né? Então, isso aí é uma coisa, assim, bonita para a gente pensar. Olha, as pessoas realmente grandes, elas não precisam escorraçar, elas não precisam ferir, serem cruéis. As pessoas que são grandes, elas são pessoas que têm humildade, e não é aquela humildade de falar, ai, eu sou tão humilde. Não é isso. A humildade de você ter uma dignidade e de você reconhecer e de você ter uma condição de humanidade com as outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre essa questão assim de ser humilde, é a gente ter uma dignidade, é a gente ter um respeito pelas outras pessoas. E uma coisa que eu estava conversando antes do programa da Dani, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre reciprocidade. Eu acredito muito na lei da reciprocidade, eu acredito muito mesmo. E eu sou uma pessoa muito recíproca. Então eu não quero impor a minha presença em qualquer lugar, de qualquer forma. Eu não quero isso. Também não quero me apertar para caber em locais que sejam muito pequenos, né? Mas eu tenho, assim, um reconhecimento e eu tenho uma alegria. Antes de começar o programa, estava tocando uma música sobre gratidão, né? Eu sou a gratidão. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente precisa ter esse reconhecimento da importância das pessoas, daquilo que as pessoas fazem para a gente. Por menor que seja aquela coisa, foi o que aquela pessoa teve aquela alegria, teve aquele carinho de te entregar. Então, nós estamos acostumados a pessoas que elas prometem muito e entregam pouco, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente não precisa prometer. Eu acredito que a gente precisa se programar, a gente precisa se planejar e, em cima disso, a gente vai fazer as coisas que precisarem ser feitas sempre da melhor forma. E quando a gente faz as coisas da melhor forma, significa que nós estamos assinando embaixo da nossa obra de arte. Porque qualquer coisa que você vai fazer vai ficar marcado. E aí vão saber que foi você que fez. E aí você pode falar com aquela alegria, com aquela tranquilidade. Foi feito por mim. Então, porque tem pessoas que elas fazem as coisas tão mal feitas e elas fazem as coisas de qualquer jeito e nós chamamos até de um hiato social. Esse hiato social é quando nós estamos, assim, em meio a uma multidão, nós estamos num grupo de muitas pessoas e nós sabemos que as pessoas elas se economizam quando elas estão
com as outras. Eu até já toquei neste assunto, num dos temas aqui, que a pessoa sabe que ninguém vai estar prestando muita atenção nela, e a pessoa sabe que aparece o milagre, mas a gente não identifica o santo. Então, a pessoa ela acaba se economizando, ela vai com o braço curto, ela vai com o freio de mão puxado. E nós precisamos mais de pessoas que se comprometam, que deem o seu melhor, que façam aquilo que ela precisa fazer com dedicação, com amor, com afeto, com boa vontade, com carinho, com capricho. Com capricho. Porque a partir do momento que a gente faz as coisas dessa forma, aquilo vai ficar marcado, aquilo nós vamos passar, não vai acontecer, a gente não vai mais estar lá, mas aquilo as pessoas vão se lembrar, olha que legal, aquela pessoa fez isso, olha, aquela pessoa fez aquilo. Então é uma coisa assim muito gratificante, né? E hoje é um dia também muito especial. Eu não sei se vocês sabem, antigamente os pais... o nosso mundo, ele era muito católico, né? E os pais, eles observavam que dia que era aquele, qual era o santo daquele dia, e eles nomeavam os seus filhos com aquele nome de santo, né? Então, a gente pode ver que tem muita gente que nasce lá na véspera de Natal, que chama Natália, né? Que chama Natalina, então, por causa do Natal. E hoje, como é o dia de São João, hoje é o dia do João Lourenço Ramos. João Lourenço Ramos foi um homem muito gente boa. Foi um homem muito legal. Mas teve uma época da vida dele que ele passou assim por uma tribulação, ele passou por um trauma na vida dele e ele não foi mais curado daquele trauma. O João, ele nasceu em 1946. Ele era meu tio, ele era irmão da minha mãe. E ele era uma alma muito boa, ele era um cara muito legal, ele era muito solícito, ele era muito dedicado e ele era também muito sociável, né? Ele ia lá no Sonda e ele tinha amizade com todo mundo e o pessoal gostava muito quando ele ia lá, né? E ele teve uma época que ele teve muito ruim assim da mente, né? Que ele ficou assim afastado da gente, mas depois o meu pai trouxe ele e ele viveu os últimos anos da vida dele, ele viveu lá na casa dos meus pais, né? Porque ele era irmão da minha mãe. E ele era uma pessoa muito alegre, ele era uma pessoa assim bem expansiva, curioso, sabe? Queria saber de tudo, queria participar, queria dar pitaco nas coisas, sabe? Então, ele foi uma pessoa assim muito interessante, ele foi uma pessoa muito legal. E ele faleceu um pouco antes da pandemia. Ele faleceu, eu acho que foi em 2018 que ele faleceu. E sempre eu me lembro muito dele neste dia, porque ele gostava muito de fazer aniversário e ele gostava muito, mas muito mesmo, de ganhar presente. Ele era como se fosse uma criança, né? E ele sabia que ele sempre ia ganhar um presente de mim. Então, quando ele conversava comigo no telefone, né? Tinha aquele telefone fixo na casa da minha mãe, aí eu ligava lá e ele falava, quando que você vai vir? Porque ele sabia que quando eu fosse, ele ia ganhar um presente. Então, ele gostava. Só que ele teve uma úlcera varicosa que prejudicou muito o pé dele e prejudicou muito a perna dele. Então, ele não conseguia mais colocar o pé inteiro no chão. Ele colocava só o calcanhar, assim, sabe? E ele não conseguia mais pôr tênis, ele não conseguia pôr sapato. Então, ele só andava com aquele pé enfaixado. E ele era uma pessoa que ele tinha um medo que voltassem aquelas faixas. E ele ia buscar faixa, assim, no posto de saúde, muitas vezes. E ele era muito, muito bem reconhecido, onde quer que ele fosse, por essa gentileza, por essa alegria. E também nos últimos anos ele teve um problema na gengiva e ele perdeu alguns dentes.
E aí eu falava para ele, tio, vai lá, tio, o senhor vai ficar bonito. É uma coisa legal. Mas ele tinha muito medo. Ele tinha medo de dentista, ele tinha medo de dor. E aí ele não quis arrumar os dentes, né? Nos últimos meses, nos últimos anos de vida dele. Mas ele é uma pessoa assim que eu sempre lembro com muita alegria. Então hoje esse programa aqui é dedicado especialmente para o João Lourenço Ramos, com aquele olho azul que ele tinha, com aquela alegria que ele tinha. E ele era uma pessoa que ele gostava muito de fazer parte de tudo. Então, sempre quando a gente contava as coisas para ele, então aí ele se sentia ainda mais especial. E aí, por falar em sentir-se especial, quando nós precisamos ter um entendimento sobre a vida, nós precisamos saber que nós não podemos ser tratados como qualquer coisa. Nós precisamos ser tratados sempre, em qualquer lugar, como raridade, como pessoas especiais. Nós precisamos ser tratados como aquelas pessoas que são bem-vindas, aquelas pessoas que trazem alegria. É claro que nós vamos nos portar como essa pessoa que traz alegria, né? Quando eu estava falando lá com a Dani sobre reciprocidade, eu estava falando exatamente sobre isso, porque eu nunca peço as coisas assim para ninguém, né? Mas agora, nos últimos tempos, eu aprendi a aceitar as coisas que me ofertam, que me oferecem. E aí essas coisas que eu aceito com muita gratidão e com muito reconhecimento, porque eu não esqueço as coisas que as pessoas fazem para mim. Então, é assim, você percebe quando uma pessoa faz as coisas assim, de pura obrigação, fazem de qualquer jeito, né? Então, nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos e aceitos. Na administração, nós estudamos o Maslow e nós estudamos também o Elton Mayo, que fala sobre as necessidades humanas básicas. E aí, o primeiro degrau, que são as necessidades mais simples que existem, são as necessidades fisiológicas. Então, não tem como a gente se concentrar no trabalho, não tem como a gente fazer uma coisa bem feita se a gente estiver com fome, se a gente estiver com sono, se a gente estiver com frio, se a gente estiver com calor. Então, é uma coisa que eu preciso ter as minhas necessidades fisiológicas atendidas. É o primeiro degrau. E aí, o segundo degrau, para o Elton Mayo, já são as necessidades sociais, já são essas necessidades de você se dar bem com as pessoas, de você ser aceito. Então, eu até conto nas minhas aulas, né? Aquela história, porque as necessidades fisiológicas, elas são necessidades que já nascemos com elas, né? Elas são necessidades inatas. Nós não temos como fugir dessas necessidades. O segundo degrau do Mayo, que são as necessidades sociais, elas são aprendidas. E as necessidades aprendidas significa que eu vou utilizar ou eu vou querer aquilo de acordo com o grupo social de onde eu faço parte. Então, aí este grupo social, ele vai me dizer, olha, nesse grupo aqui a gente gosta de chá gelado, nesse grupo aqui a gente só toma água com gás, nesse grupo aqui a gente toma Smirnoff, nesse grupo a gente toma Redondo. Então, cada grupo tem as suas necessidades que foram aprendidas, e aí isso já faz parte da pertença. Então, sempre quando nós estamos num grupo, aquele grupo, ele tem aquelas características e nós vamos nos juntar àquele grupo e nós vamos nos moldar a este grupo. E aí, muitas vezes, a gente até acaba abrindo mão de coisas que seriam somente nossas para que nós possamos nos moldar e
também nos agruparmos cada vez mais com este grupo. E esta necessidade, essa alegria, essa vontade que a gente tem, né, de fazer parte disso, é uma coisa completamente natural, mas o que acontece? O indivíduo, ele fica para trás. O indivíduo, ele não tem mais aquela força que seria dele. Agora, essa força, ela vai ser a força do grupo. Então, o grupo é muito forte, sim, e o grupo me representa, sim. Mas, muitas vezes, aquela representação que o grupo vai fazer é uma representação, duvidosa. Vamos colocar, no mínimo, duvidosa. Por quê? Porque é a maioria, ou então é o líder que decidiu. Aquele líder do grupo, ele foi escolhido como? Olha, porque ele é uma pessoa que se sobressaiu, ele é uma pessoa que tem aquela característica, e aí o restante do grupo faz esse apoio, faz esse acompanhamento. Então, nós vamos perceber que essa vontade que nós temos de fazer parte do grupo é uma coisa legítima, legal, é uma coisa lícita. Por quê? Porque eu tenho este direito de fazer parte de algo e de ser parte de algo, e ser respeitado por aquelas pessoas. E depois, no terceiro degrau do Elton Maio, aí já vem as necessidades de autorrealização. E a autorrealização, ela é uma coisa tão difícil de nós denominarmos e de nós conceituarmos, que é tão difícil conceituar quanto é difícil atingir, porque a autorrealização, ela é o panteão, ela é a plenitude, ela é o máximo que eu consegui atingir na minha vida. E quando eu tenho essa característica de autorrealização, eu não estou mais preocupada também com aquela coisa do grupo. Eu já me afastei do grupo agora, eu não estou mais. Então agora já é uma coisa mais do autoconhecimento, já é uma coisa mais da interiorização. Então nós precisamos ter um entendimento de que é sempre uma caminhada. Então no início eu sou completamente dependente. Quando eu tenho aquelas características que são das necessidades fisiológicas, se alguma dessas necessidades faltar, eu simplesmente vou a óbito, eu vou de arrasta. Então, eu preciso comer, beber, dormir, respirar, me proteger das características que são ambientais. E quando eu faço parte do grupo, aí eu já tenho aquela interdisciplinaridade e aquela interdependência. Na interdisciplinaridade, por que ela entra aqui? Porque cada pessoa do grupo, ela tem uma característica, ela tem um entendimento, ela tem uma competência, e aí cada um vai fazer uma coisa diferente que é para aquele grupo florescer, que é para aquele grupo crescer, para aquele grupo se manter. Então, é uma coisa rica, é uma coisa muito importante e é uma coisa que vai nos fazer crescer também como indivíduo. Mas nós seremos, assim, indivíduos no seu grau máximo a partir do momento que nós vamos atingir a autorrealização, que está ligada ao autoconhecimento e que está ligada a essa condição do amor próprio. E em falando de amor próprio, aí nós vamos para o Maslow, que o Maslow, ele coloca 5 degraus. Ele estudou os 3 degraus do Maio e ele colocou mais 2 degraus. O segundo degrau para o Maslow é o degrau da segurança, e segurança é uma coisa assim, tudo aquilo que eu preciso me proteger, tudo aquilo que eu preciso ter entendimento de que eu estou em risco. Então, o segundo degrau, eu preciso me proteger. Então, qualquer coisa que eu vá, qualquer atitude que eu vá tomar para me proteger, seguro, carro blindado,
a fechadura eletrônica, cerca elétrica, tudo isso que a gente vai fazer para se proteger. Seguro do celular. Aí a terceira do Maslow são as sociais, né? São essas características de você fazer parte, de você ter essa pertença do grupo. O quarto, aí vem essa que é da autoestima. É chamado de estima, mas a estima, eu só posso ter estima pelo outro se eu reconhecer isto em mim. Porque ninguém dá aquilo que tem, aquilo que não tem. Não é possível. Todos nós estamos preparados e temos condições de dar somente aquilo que faz parte daquilo que é nosso, do nosso interior, da nossa individualidade, da característica que nós temos, que é uma característica íntima. E o quinto degrau do Maslow também é a autorrealização, que ele entende que é o máximo, que é a plenitude. Então, na plenitude, eu tenho aquela condição de saber a minha imagem, ela vai ser o mais próxima possível da minha autoimagem. Então, aquilo que eu penso de mim, ele precisa estar cada vez mais próximo daquilo que as pessoas também pensam de mim, aquilo que as pessoas acreditam que eu sou. Por quê? Porque se não tiver essa condição, significa que eu ainda estou usando as máscaras, significa que eu ainda estou querendo me proteger por trás de algo que vai ser uma coisa artificial, que não vai ser algo natural, que não vai ser algo orgânico. Então, eu preciso ter este entendimento de que eu vou cada vez mais me colocar numa condição, numa situação de aprender, de crescer, de me dedicar, de aprimorar os meus conhecimentos. E lembra aquilo lá que eu falei no começo? Que aquilo lá que eu falei no começo não pode, de forma alguma, ser esquecido, que é a humildade. E a humildade é você reconhecer a sua condição, você ter orgulho de ser quem você é, você ter a honra de ser quem você é, mas não maltratar as outras pessoas e não tratar as outras pessoas como inferiores. Então, hoje, eu venho aqui falar para vocês de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito doce, muito dedicada, muito querida, que viveu entre nós, que foi o João Lourenço Ramos, e que ele deixou saudades, e eu sempre me lembro dele, mas mormente, principalmente neste dia, porque ele foi uma pessoa muito inteligente, muito alegre, muito curioso, sempre atento e muito gentil e muito humilde. Então, eu quero deixar uma mensagem final aqui para este nosso programa, que já são 14 horas e 54 minutos. Ah, meu Deus, Deus Cronos, me ajuda aí. Então, a minha mensagem é: querido universo, que nenhuma sombra atravesse a luz divina que me envolve. Que toda energia pesada, visível e invisível, seja agora desfeita e transmutada em pura e perfeita luz. Que nenhuma palavra, pensamento ou intenção contrária ao meu bem maior encontre passagem até mim. Que a luz divina permaneça como um manto e escudo ao meu redor, fortalecendo minha alma, clareando os meus passos e protegendo tudo o que eu sou. E que ao meu lado anjos caminhem em silêncio, zelando pela minha paz e afastando com suavidade o que não me pertence. Que essa luz me guie pelos caminhos certos, que ela ilumine as minhas escolhas e aqueça o meu coração, com a certeza de que estou segura, amparada e protegida. Que apenas o amor, a paz e o que vem do sagrado possam me alcançar.
e que, sustentada por essa luz e por esta proteção, eu recupere a minha confiança plena e avance sem medo, caminhando na direção da grandiosidade destinada à minha alma. Assim é, está feito. Amém. Viva São João, viva o tio João. Deus abençoe a todos. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada, Jean. Sejam felizes se puderem. Você ouviu na Vibe Mundial